Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que a graça amorosa de Deus esteja na sua vida e cubra a sua família de bênçãos generosas. Que a paz do Senhor habite sua casa e o seu coração. Vamos, querido irmão, querida irmã, ouvir a santa palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 11, de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá em uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o itinerário que Jesus faz é sempre aquele de apresentar a proposta de Deus, seja ela através do anúncio por meio da palavra, seja através dos milagres, das curas, dos atos que ele realiza. Porque o que Jesus fala e o que Jesus faz, fala dele, fala da sua missão. O que Jesus faz e fala, fala do reino de Deus. O que Jesus fala e faz é palavra amorosa de um Deus que vem ao nosso encontro. É a ação benéfica de Deus que vai se realizando em nosso meio, por meio da ação e das palavras de Jesus, Ele que é Deus conosco, o Emanuel. E aí hoje, querido irmão, querida irmã, nós somos convidados a contemplar Jesus que expulsa, o demônio de um homem que é mudo e ele se começa a falar. É a ação de Jesus que vem para libertar as nossas línguas, a nossa fala, para que nós possamos proclamar a palavra de Deus, para que possamos com nossos lábios e com o nosso ser todo proclamar a bondade de Deus, anunciar o reino onde nós estivermos. Somos então convidados a acolher esta verdade que vem de Jesus. Porém, sempre vai ter aqueles que vão buscar rejeitar esse reino. E Jesus constantemente encontra com essas pessoas. Essas pessoas estão sempre rondando Jesus, com que vigiando, para tentar atrair Jesus, para tentar colocar Jesus para cair em alguma armadilha. Ainda muitas vezes a gente vê isso, pessoas que não se contentam com o bem que os outros fazem e ficam constantemente tentando perseguir as pessoas, querendo colocar as pessoas numa situação difícil para incriminá-la, para que elas possam cair em alguma armadilha. Se isso é uma coisa presente no nosso tempo, no tempo de Jesus também era muito presente, e nós vamos ver constantemente Jesus lidando com essa situação, usando da sabedoria que ele tem para poder encaminhar as coisas e desmascarar a mentira, a falsidade, esse desejo mau que está no coração das pessoas que, ao invés de acolher a palavra e de querer viver o projeto de Deus, ficam muitas vezes achando que estão servindo a Deus, encontrando meios para poder perseguir a Jesus e, no nosso tempo, perseguir as pessoas que estão dispostas
a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho. Interessante como que as pessoas, quando elas estão cheias da raiva no coração, do ódio no coração, cheias da mentira, elas agem sem ter uma consciência de verdade do que até estão fazendo e falando. A raiva é tão grande, o desejo de perseguir é tão grande, que elas falam coisas que não têm uma lógica, né? Então Jesus expulsou o demônio, e aí eles falam que Jesus está expulsando o demônio por meio de Beelzebul. Como é contraditória, né, a fala desses que querem perseguir Jesus. O desejo de perseguição, o sangue de inveja, de ciúmes, é tão grande que tira a própria consciência. Eles não conseguem pensar, não conseguem raciocinar, a tal ponto que cometem, como nós ouvimos aí, uma contradição muito grande, que é esta de dizer que o demônio, né, que Beelzebul expulsa Beelzebul, que o demônio expulsa o demônio. Então, em nome da raiva, em nome do ódio, cometem estas loucuras, né? Essas falta de lógica para poder incriminar a Jesus. E Jesus, então, ele escuta esta acusação que lhe é feita e ele leva aqueles acusadores a voltarem à sua própria mente, fazerem uma revisão e pensarem, mas como é que pode Beelzebul expulsar Beelzebul? Como é que pode o demônio expulsar o próprio demônio, né? Então, nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a fazer a experiência de pensar, né, com profundidade isso que falam com Jesus, esse modo como tratam, né, as coisas em vista da perseguição, em vista do ódio, em vista do ciúme que tantas vezes toma conta do coração. E aí Jesus então desmascara, ele chama a atenção, ele diz, olha, se é por Beelzebul que eu expulso demônios, seus filhos expulsam por meio de quem? Agora, se é pela mão de Deus que eu expulso, então o reino de Deus está aqui, já se manifestou. Então, a proposta de Jesus é sempre esta, de apresentar o reino. E estas ações de cura, de milagres, de libertação das pessoas da opressão, é expressão deste reino presente no meio de nós, né? A gente lembra que quando Jesus chega na sinagoga, no início lá do seu ministério, ele toma o texto e diz, e aí lá no texto diz que o reino de Deus se manifestando, né, o Espírito de Deus conduzindo para a manifestação deste reino, é isso que vai acontecer, libertações, né? As pessoas que estão oprimidas, elas vão ser libertas, os cegos vão ver, os mudos vão falar, os surdos ouvir, e o reino de Deus vai se expressar. O evangelho será pregado para todos, mas de uma forma especial para os pobres, para os que mais necessitam. Então, Jesus, ele usa, né, dessa acusação que lhe é feita para poder evangelizar, né, para dizer, olha, pois é, não dá para ser pelo dedo de Satanás, pelo dedo de Beelzebul que eu estou expulsando demônios, porque senão seria contraditório. Como é que Beelzebul expulsa Beelzebul? Mas é pelo dedo de Deus, é pela mão de Deus. E se é pela mão de Deus, e é pela mão de Deus, o reino de Deus está próximo a vocês. E é a própria Sagrada Escritura que quem acusa Jesus acredita é que fala disso, que o reino se manifestará através da libertação das pessoas que estão vivendo sobre o jugo da opressão. E Jesus faz essa manifestação disso, justamente libertando as pessoas das cadeias que a envolvem, das cadeias do demônio que tantas vezes envolve, que tira o sossego e a vida das pessoas. E aí, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a pensar no hoje das nossas vidas. Como é que nós estamos nos comportando
em relação às pessoas que fazem o bem. Nós agradecemos a Deus pelas pessoas que são boas ou nós continuamos fazendo como o povo no tempo de Jesus, que buscamos desmerecer o bem que as pessoas fazem por inveja, né, por ciúme, por querer fazer o que a pessoa faz e não ter coragem, não ter força, né, ficar na preguiça. Então, nós precisamos aprender a valorizar mais o bem que os outros fazem, porque o bem que é feito aqui nesta terra, ele manifesta o reino de Deus. E nós precisamos valorizar este bem feito, este bem realizado, como presença do reino no nosso meio. Então, que nós saibamos reconhecer as pessoas que fazem o bem e que busquemos sempre tratá-las bem, incentivá-las e que nós também nos juntemos a este grupo que faz o bem e que não tenhamos medo, porque pode ser que a gente vai ser, por conta disso, criticado, caluniado, mas o bem vale a pena, porque o bem é louvor a Deus e é manifestação do reino. Continuemos no caminho do bem e que venha a generosa bênção de Deus sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejosos de fazer sempre o bem. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.